paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Êxodo, capítulo 17. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então contender com Moisés. Dai-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhe: Por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede murmurava contra Moisés: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor: Quem faria este povo? Mais um pouco e irão apedrejar-me. O Senhor respondeu a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na mão tua vara com que feristes o Nilo e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciões de Israel. Chamaram esse lugar Massá e Meribá, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: O Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantada até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. O Senhor disse a Moisés: Escreve isto para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés construiu um altar que chamou de Javé Nessim, já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor. O Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. Livro do Êxodo, capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, e soube que o Senhor tinha feito sair Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou consigo Séfora, mulher de Moisés, que tinha sido mandada para casa, assim como seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés tinha dito: Sou um peregrino em uma terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, porque ele tinha dito: O Deus de meu pai socorreu-me e fez-me escapar à espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com os 2 filhos e a mulher deste, veio procurá-lo no deserto, onde estava acampado perto da montanha de Deus, e mandou-lhe dizer: Teu sogro Jetro vem te ver, acompanhado de tua mulher e de teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por causa de Israel, todas as tribulações que lhe tinham sobrevindo no caminho e das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se com todo o bem que o Senhor tinha feito aos israelitas, livrando-os da mão dos egípcios. Bendito seja o Senhor, disse Jetro, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque o demonstrou
quando seu povo era tiranizado. Em seguida, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifício. Arão e todos os anciãos de Israel vieram ter com o sogro de Moisés para tomar parte do banquete em presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele desde a manhã até a tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: Que é isso que fazes com o povo? Por que te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti da manhã à tarde? É que respondeu Moisés: O povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: Não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus e levarás as questões diante de Deus. Ensinar-lhe-ás as suas ordens e suas leis e lhe mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porá à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo, levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmo as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e toda essa gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho de seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito. Escolheu em todo Israel homens prudentes e o pôs à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgavam o povo todo o tempo, levando diante de Moisés as questões difíceis e resolvendo por si mesmo os litígios menores. Depois disso, Moisés despediu-se de seu sogro e este voltou para sua terra. Livro do Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó. Eis o que anunciará aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular, entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhe as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu em uma voz: Faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referia ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: Eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: Vai ter com o povo e santifico hoje e amanhã, que lavem as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Fixará ao redor limites ao povo e dir-lhe-ás: Guardai-vos de subir o monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhe: Estai pronto para depois de amanhã, não vos aproximeis de mulher alguma. Na manhã do terceiro dia houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força.
Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: Desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados e se aproximar do Senhor, santifique-se para que o Senhor não o fira. Moisés respondeu ao Senhor: O povo não poderia subir o monte Sinai, pois vós não ordenaste expressamente, dizendo: Fixa limites ao redor do monte e declara o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, desce, subirás em seguida com Arão, porém não ultrapasse os limites, os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe. Continuação do Evangelho de São Mateus, capítulo 20. Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: Que queres que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos. Instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Aproximaram-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que está defronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, responde-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia clamava: Hosana ao filho de Davi! Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas e disse-lhes: Está escrito: Minha casa é uma casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas que assistiam a seus milagres e ouviam os meninos gritar no templo: Hosana ao filho de Davi, disseram-lhe eles: Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Depois os deixou sair da cidade para hospedar-se em Betânia. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas e disse-lhe: Jamais nasça fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca no instante a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha: Levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis.
Salmo do dia, Salmo 17, dos versículos 8 ao 16. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos das montanhas fremiram, abalaram-se porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca fogo devorador, brasas incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fosse em véu. Fez para si uma tenda das águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, suas nuvens avançaram. Saraiva e centelhas de fogo. Dos céus trovejou o Senhor. O Altíssimo fez ressoar sua voz. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. E apareceu descoberto o leito do mar. Ficaram à vista os fundamentos da terra. Ante a vossa ameaçadora voz, ó Senhor, ante o furacão de vossa cólera. Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência. Possuo uma ciência profunda. O temor ao Senhor é o ódio ao mal. Orgulho, arrogância, caminho perverso, boca mentirosa, eis o que eu detesto. Meu é o conselho e o bom êxito, minha inteligência, minha força. Por mim reinam os reis, e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os magistrados, e os magnatas regem a terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Comigo estão a riqueza e a glória, os bens duráveis e a justiça. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Sigo o caminho da justiça, no meio da senda da equidade. Deixo os meus haveres para os que me amam e acumulo meus tesouros. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.